Boa noite. Hoje vai falar de geradores e receptores elétricos. Bem, gerador, ele consiste no equipamento, certo, que converte energias, em geral, mecânica, química, em energia elétrica. Essa é a nossa definição aqui, certo? Exemplo, uma pilha. Na pilha você vai ter, né? Tem uma pilha simples aqui de 1,5 V. Você vai ter um polo positivo e o polo negativo. Na pilha, aqui dentro vão ocorrer reações químicas que vão gerar uma força eletromotriz, que eu vou falar aqui embaixo, e isso vai gerar uma diferença de potencial. Força eletromotriz é numericamente igual a DDP. Outro exemplo, um gerador de uma hidrelétrica, que é um gerador síncrono, muitas vezes. O que acontece lá? Lá está caindo água de uma diferença de altura, está fazendo girar uma turbina que faz girar um gerador, certo? Essa rotação faz com que converta energia cinética de rotação em energia elétrica. Outra forma de geração, ou seja, converter energia em energia elétrica. Outro caso seria um aerogerador, outro caso seria um módulo fotovoltaico. Bem, o que é essa força eletromotriz? Força eletromotriz, não se engane com o nome força. Foi um nome que foi dado dos estudiosos da época, achando que era um tipo de força, só que na real ela não é uma força. Isso aqui é uma diferença de potencial, tá? Ela é o que realmente produz essa energia elétrica, porque a gente vai ver depois que força magnética ela tem uma importância na geração da energia, só que ela não realiza trabalho, tá? O que é que realiza trabalho? No caso da hidrelétrica, por exemplo, a queda d'água tem uma energia potencial, né? Tem uma altura H de queda de água, energia potencial, essa massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? E com isso a gente converte para energia elétrica. Simplesmente isso. Ou seja, força eletromotriz é a tensão de geração dentro de um gerador, tá? Circuito. Aqui a gente vai ter dois casos. A gente pode considerar primeiro o gerador ideal. Gerador ideal, onde toda energia que ele gera é fornecida à carga. O circuito dele é só uma fontezinha de tensão, mais ou menos. Aqui é eletromotriz, força eletromotriz. Se não for um gerador ideal, que é a realidade, gerador não ideal, ele é dessa forma. Além de ter esse Ezinho, que é a força eletromotriz dele, você vai ter também uma resistência interna, tá? Chamada de Rzinho. E daqui pra cá tem uma tensão V, tá? Ou seja, aqui de fato nessa bolinha A e nessa bolinha B são os terminais que a gente vai conectar em algum canto. Seria aqui uma pilha, dessa forma aqui, ó. Tem uma pilhazinha. Seria mais ou menos isso aqui, o modelo que a gente usa. Mais ou menos é. Lembrando que a corrente vai nesse sentido, tá? Bem, grandezas e equações. Aqui a gente já mostrou algumas coisas. As grandezas é a resistência interna dela, que por algum motivo ela tem resistência. Essa fontezinha de tensão, que é a força eletromotriz, e a tensão terminal, mais ou menos V. Certo? Como é que a gente acha a equação que rege esse gerador? Você pode fechar o circuito e fazer a lei de Kirchhoff. Certo? Vou começar nesse ponto aqui, ponto A. Venho aqui, ó, daqui pra cá, tá essa tensão nos terminais, né? Ou seja, menos V. Aqui tá menos mais, lembre-se que a corrente é nesse sentido. Aí eu venho daqui, ó, menos para mais E. E finalmente, ó, a corrente está entrando aqui no resistor, então aqui é mais no resistor, e aqui é menos resistor, e fica mais para menos R vezes I. Ou seja, a equação no terminal dele vai ser a força eletromotriz, menos R, isso aqui é igual a zero, né? Vezes I.
Essa é a equação do gerador, certo? Bem, já receptores, como é que é o esquema? Ele, ao contrário de um gerador, ele pega energia elétrica e converte em uma energia qualquer. Energia potencial, energia mecânica, energia térmica. Exemplos: um ventilador. No ventilador você está pegando aqui da tomada energia elétrica e fazendo aqui um bichinho rodar, né? Isso aqui roda. E o princípio aqui é um motor elétrico. Outro exemplo: chuveiro elétrico. No chuveiro elétrico você tem conversão de energia elétrica em energia térmica, tá ok? O resistor também. O resistor ele tem a única e exclusiva função de converter energia elétrica em térmica. A equação de circuito. Diferente do gerador, ele está consumindo potência, tá? Aqui a gente tem o mesmo esquema, mais menos R. Qual a diferença? No gerador a corrente está vindo assim nesse sentido. No receptor não, ela está chegando aqui, ó. Isso tem uma coisa chamada controle eletromotriz, que às vezes não é muito legal utilizar esse termo, mas para questão de Enem, tá tudo bem. Força contra eletromotriz vou chamar de ER. Qual seria a equação dele? Fecha o circuito. Vamos lá. A corrente está vindo nesse sentido aqui. Então aqui logo de cara mais menos no resistor. Vamos lá. Vou começar aqui, fazer o mesmo percurso. Daqui para cá, ó, menos V. Daqui para cá, mais esse é R. Daqui para cá, mais esse R vezes I. Isso dá igual a zero, pois voltei ao mesmo ponto. Então a equação é essa. É o ERzinho mais R vezes I. Essa é a equação do receptor. E aqui o rendimento do gerador. O que é que quer dizer isso? Todo gerador, a gente vai ter que ele vai gerar uma potência para fornecer para uma carga. Pode ser um chuveiro, um ventilador, um computador, o que for. Uma cidade inteira. Eu vou representar isso aí por um resistor, tá? Mais menos e aqui V, e aqui R, e aqui a corrente I. Ó, ele vai gerar uma potência que eu vou dizer que é potência de entrada. Potência de gerador, potência de entrada. E vou ter uma potência que vou deixar aqui na carga, ou seja, eu quero que toda a potência do gerador seja fornecida a essa carga, tá? Só que isso não vai ser possível, porque vão ter perdas aqui no próprio gerador e no próprio cabeamento aqui, mas aqui eu vou só representar a perda no gerador, tá? Ou seja, a potência total que é gerada, que é essa P aqui, PG, vou chamar de PT agora de potência total, vai ser a potência dissipada interna no gerador, PRzinho, mais potência na carga, vou chamar de PRzão. Ou seja, tudo que é gerado tem que ser consumido, tá? Qual era o ideal? Que isso aqui fosse zero. Ideal PR igual a zero, porque aí eu não teria perdas nos geradores e toda a potência que eu estou gerando eu estou realmente utilizando. Pena que não é assim. Então, o que é o rendimento? Rendimento é o quanto eu utilizo dessa potência, certo? Eu chamo isso de potência útil, que seria a potência PR sobre a potência total, tá? Simplesmente isso. Se eu multiplicar por 100, eu tenho esse rendimento em porcentagem. Ou seja, o rendimento é o quanto eu estou utilizando de potência para fornecer a minha carga, certo? Por exemplo, eu estou com um gerador, potência de gerador, que é a potência total, eu supor que ele pode gerar 100 watts. Só que eu percebo que na minha carga, eu estou devolvendo a potência, eu vou chamar de PU, de 80 watts, certo? Qual seria o rendimento? O rendimento seria 80 sobre 100, seria 80%, certo? Então, isso aí, valeu galera.